Bom, Vail tinha mandado para mim mais cedo via e-mail. Boa tarde, Emily. Uma questão foi a 6 ponto, deixa eu ver no e-mail aqui, já esqueci 6.3, eu acho que ele falou, né? 6 ponto, deixa eu abrir o livro aqui. Seis ponto 3.6. Essa aqui, né? A dúvida que você estava tendo lá, Railton, é porque não bateu com a solução do livro, não conseguiu desenhar o desenho, qual que foi a... Porque o jeito de fazer é praticamente igual às outras que a gente estava... Ana Carolina também chegou, Gabriel. O jeito que a gente estava fazendo é o mesmo, né? Para essa questão. Você chegou a encontrar, eu vi lá nas rascunhos que você me mandou, né? Da solução que você fez, você encontrou o lambda 1 igual a 0 e o lambda 2 igual a... Foi 9 ou 10? 10, né? 10. A matriz A aqui era a matriz composta por 9, 3 e 3, né? Porque a gente tem que dividir o 6 aqui por 2, né? Para pegar a diagonal secundária. 9 e 1 é porque quem que acompanha os x ao quadrado e y ao quadrado. Então, para esse alto valor lambda 1, essa parte aqui de encontrar os altos valores, vocês vão ter que calcular o determinante da matriz A menos lambda I2 igual a 0. Quando faz isso aqui, vocês vão encontrar um polinômio. O polinômio que você encontrou lá possivelmente foi lambda ao quadrado menos 10 lambda igual a 0, né? Talvez. Aqui coloca lambda em evidência, né? Então, ou lambda é 0 ou é lambda 10, né? Então, para lambda 1 igual a 0, você encontrou o V1. Qual que foi o V1 que você encontrou? Você lembra? Ó, vamos só fazer aqui, ó. Se você colocar 0 aqui, 9 menos lambda, a matriz seria 9 menos lambda, né? Essa aqui, ó. Essa aqui seria 9 menos lambda, 3 e 1 menos lambda. Então, quando você substitui por 0, vai ficar a mesma matriz A. Então, vai ficar a matriz 9, 3 e 1. Isso aqui que multiplica o vetor V1, V2, igual a 0, 0. Então, isso aqui gera um sistema com infinitas soluções, né? Ou seja, 9V1 mais 3V2 igual a 0 e 3V1 mais V2 igual a 0. Aqui você pode isolar, por exemplo, V2 em função de V1, menos 3V1, e aí você pode escrever o V1 dessa maneira aqui, ó. V1, V2, tal que o V2 é 3 vezes o V1. Então, você pode colocar o V2 aqui, né? E colocar aqui menos 3... Opa, tudo em função de V1. E aí, no lugar do V2, fica menos 3, né? Menos 3V1 é igual a V2. Ou você pode escrever assim, né? Eu já fiz, na verdade, eu já fiz aqui o segundo passo, né? Vamos fazer passo a passo aqui, igual a gente costuma fazer. Então, essa parte aqui seria como? Seria tal que V2 é igual a menos 3V1. Então, aqui você poderia colocar tudo em função de V1. Foi isso que você achou, Vai? O primeiro? Na minha tá um pouco diferente. Você isolou na equação de cima? Foi na de cima.
Aqui, você isolou V1 em função de V2 ou V2 em função de V1? Mas talvez o vetor que você encontrou é múltiplo escalar desse aqui, né? Talvez se você escolher um determinado valor de V1, a hora que multiplicar aqui, vai dar o que você encontrou no outro, né? Tranquilo? Foi o V1, aí eu coloquei menos um terço. Menos um terço. Então, você isolou V1 em função de V2. Você fez assim, né? V1 é igual a menos um terço de V2. É a mesma coisa, né? V1 é igual a menos um terço de V2. Então, aqui você deixou em função de V2, né? Deixa o V2 quieto e coloca menos um terço aqui e 1 aqui, né? Seria outra possibilidade também, né? É a mesma coisa. Aí você poderia pegar o V2, por exemplo, como sendo 3. Quando você pega o V2 como sendo 3, ó, o que acontece? Um representante para aqui seria quem? 3 vezes um terço daria menos 1 e 3. Tá vendo que esse vetor aqui e esse aqui, ó, eles são múltiplos escalar um do outro? Por quê? Porque esse aqui, se você pegar V1 igual a menos 1, por exemplo, é exatamente a mesma coisa, tá vendo? Você multiplica o V1 menos 1, dá esse menos 1 aqui. Menos vezes menos 3, dá esse 3. Então, esses camaradas aqui, eles estão na mesma direção e no mesmo sentido. Como você vai pegar o unitário deles, então o versor que você vai pegar, quem que seria um versor, né? O versor de V1, você vai pegar e dividir pela norma. Pegando esse aqui, fica uma conta mais bonita, eu acho, né? Fica, por exemplo, 1 sobre raiz de 10, e aqui fica menos 3 sobre raiz de 10. Né? Pegando esse aqui, por exemplo, como sendo o representante, né? Ou, se você quiser pegar também menos 1 sobre outro candidato aqui, né? Menos 1 sobre raiz de 10 e 3 sobre raiz de 10, né? Porque esse vetor aqui e esse aqui são representantes, né? Ou seja, eu só peguei o quê? Eu só peguei, inverti o valor do sinal das coordenadas, né? Mas eles continuam na mesma direção, né? Ok? Certo. Então, vamos para o lambda 2 igual a 10. Se o lambda 2... Então, vamos utilizar esse aqui para ser o nosso, da matriz P, né? O lambda 2 igual a 10 vai ficar o quê? 9 menos 10 vai ficar menos 1, 3, 3. E aqui fica 1 menos 10. 1 menos 3 vai dar para menos 9. Aí multiplica por W1, W2 igual a 0, 0. Então, aqui vai ficar menos W1 mais 3W2 igual a 0. E 3W1 menos 9W2 igual a 0. Aqui você pode isolar, por exemplo. Eu aconselho vocês isolar sempre o que tiver menos números, né? Por exemplo, esse camarada aqui, é mais fácil eu isolar na primeira equação do que na segunda, tá vendo? Aqui tudo bem, você pode dividir todo mundo por 3 aqui para simplificar, mas aqui, como já está dividido, já está melhor, pega a primeira equação e esse camarada está negativo, você passa ele para o outro lado, ele fica positivo. Então, para poder manter uma equação linear mais simples possível, né? Ou seja, quem vai ser o W2? O V2, né? Vai ser W1, W2, tal que o W1 vai ser 3 vezes o W2, positivo, né? Então, aqui vai ser, você pega, por exemplo, o W2, o W1 é 3 vezes o W2 e o W2 é ele mesmo. Então, um representante aqui para o V2 seria quem? Seria o versor desse vetor aqui, ó. Então, aqui vai ficar 3 sobre raiz de 10. Raiz de 10 é a norma, né? 3 ao quadrado, 9, mais 1 ao quadrado, 10. E aqui ficou 1 sobre raiz de 10. Então, a sua matriz P, ela é dada por esse aqui, ó, vamos usar esses dois, né? Ou seja, esse, o V1, é a primeira coluna, 1 sobre raiz de 10, menos 3 sobre raiz de 10, e aqui 3 sobre raiz de 10, e aqui 1 sobre raiz de 10. Quando você multiplica esse vezes esse, mais esse vezes esse, tá vendo que zera? Porque esse aqui vai ficar positivo e esse aqui vai ficar negativo, né? Um menos o outro, vai zerar. Então, essa é a matriz P. O sistema seu lá, se você escrever ele como matriz, ele seria quem? Ele seria
de acordo com aquele teorema que a gente viu na aula passada, ele seria o quê? Seria lambda 1, um alto valor, vezes x' ao quadrado, mais lambda 2, y' ao quadrado, mais... Aí, aqui tem esse vetor aqui, ó, que ele faz o quê? Ele faz o deslocamento. Então, você cria um vetor k, chama esse vetor k aqui de menos 10 raiz de 10, que multiplica x, e 10 raiz de 10, que multiplica y. Então, aqui ia ficar, fazendo a mudança de variável, ia ficar quem? Ia ficar k vezes p vezes x'. O x' é esse vetor aqui, né? X', y', mais 90 igual a 0. Então, esse aqui utilizando o teorema. Nesse caso aqui, esse camarada aqui zerou, né? Por quê? Porque o lambda 1 é 0. Então, sobrou o quê dessa história? Sobrou o lambda 2, 10 y' ao quadrado, mais, ó, esse k aqui que multiplica o p, a gente tem que fazer essa conta, ó, o k que multiplica o p. Vamos fazer essa conta aqui do lado. Ó. Vamos pegar o p. O p é exatamente aquela matriz que a gente acabou de descobrir lá embaixo, né? Vamos dar uma olhadinha nela lá. Ó, 1 sobre raiz de 10, 3 sobre raiz de 10. 1 sobre raiz de 10, 3 raiz de 10. E o outro, 3 raiz de 10 e menos... Só conferir aqui, mas acho que é isso. Ó, 3 raiz de 10 e positivo, positivo. É positivo, negativo, positivo e positivo. Então, esse aqui é negativo e esse aqui é positivo. Certo, né? 3 raiz de 10, um positivo, positivo na segunda coluna, positivo, negativo na primeira coluna. Então, quando multiplica isso aqui, ó, vai dar quanto? Ó, esse vezes esse vai cortar, ó, raiz de 10 e raiz de 10 corta, né? Ou seja, sobrou menos 10. Esse aqui com esse vai cortar o raiz de 10, vai ficar menos 30, né? Ou seja, 10 vezes menos 3. Então, menos 30 com menos 10 deu menos 40. Agora, a segunda possibilidade, primeira, esse vezes esse e esse vezes esse, vai dar quem? Ou seja, dá menos 30, né? Porque o raiz de 10 vai cortar. E aqui deu 10 positivo. Então, menos 30 com mais 10 deu menos 20. Então, voltando nessa conta aqui, ó. K vezes P deu quem? Deu menos 40 menos 20. Então, mais menos 40, que multiplica x', y', mais 90 igual a 0. Pode falar, vai? Tá com a mão levantada? Não, eu apertei aqui sem querer. Ah, tá. Então, voltando aqui, né? Vamos terminar a conta aqui. Então, isso aqui vai ficar o quê? Vai ficar 10 y'. Agora, esse vezes esse, né? Vai dar menos 40 x'. Esse vezes esse dá menos 20 y', mais 90 igual a 0. Aqui tem como a gente completar quadrado esse com esse, tá vendo? Na verdade, aqui dá pra gente dividir por 10, né? Vamos dividir por 10 aqui todo mundo. Para dar uma simplificada, vai dar y' ao quadrado menos 4x', menos 2y', mais 9 igual a 0. Então, por enquanto, eu estou com essa cônica aqui, ó. Depois, se vocês precisarem copiar, vocês podem pegar o vídeo e vai, porque está ficando meio desorganizado aqui, mas vocês vão pausando o vídeo, dá para copiar, porque eu não estou seguindo uma ordem aqui como se fosse uma folha de caderno, né? Porque essa folha aqui minha é infinita, tanto para cima quanto para baixo, por lado, né? É só ficar puxando ela aqui, ela vai aumentando, né? Mas no caderno de vocês, vocês não conseguem fazer isso, né? Mas vai pausando o vídeo e vai colocando em ordem aí no caderno de vocês. Então, agora eu vou completar o quadrado utilizando isso aqui, ó. Então, vai ficar y' menos 1 ao quadrado, né? Ou seja, o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, vai dar o menos 2y', mais o quadrado do segundo. Então, mais o quadrado do segundo, tá vendo esse 9 aqui, ó? Então, esse 1, por exemplo, eu deixo ele aqui como sendo 8, tá vendo? Quando você faz o quadrado do segundo aqui, ó, vai ficar o quê? Vai ficar assim, ó.
Aí esse 1 aqui junta com esse 8 para fazer esse 9 aqui, tá vendo? Então, uma estratégia, porque se eu subtrair 1 aqui e depois somar com 9, vai dar 8 do mesmo jeito, beleza? Então, uma estratégia é já pegar esse 1 que você tem aqui e utilizar esse 9 para poder escrever só 8, né? Já é suficiente escrever só 8. Então, mais 8. Ou seja, quando você faz essa conta aqui, você vai ganhar esse 9 já, tá vendo? E aí, menos, vou colocar na ordem aqui, né? Vamos colocar o menos 4x' primeiro, mais 8 igual a 0. Então, o que eu tenho? Eu tenho aqui uma parábola, né? Por que é uma parábola? É a característica, né? Quando você tem um alto valor nulo e o outro não nulo, né? Então, isso aqui dá uma parábola, né? Se for sinais contrários, dá hipérbole, se for sinais iguais, dá e positivo ou negativo, dá elipse, né? Então, nesse caso aqui, eu tenho uma parábola. Agora, como é que a gente vai desenhar isso aqui, né? Então, vamos fazer os eixos. Vou chegar um pouquinho para cá. Então, suponha que você tem o XY aqui, o XY. O XY original. E aí, vou marcar o meu vetor P, né? O meu vetor P aqui, ó, as coordenadas do meu vetor P é esse aqui, ó. Isso aqui faz o x', esse aqui que faz o y'. Então, vamos lá. Quem que faz o x'? Vamos marcar em vermelho. 1 raiz de 10, 1 raiz de 10. Então, positivo aqui, né? 1 raiz de 10, 1 sobre raiz de 10. E depois negativo, menos 3. Então, menos 1, menos 2, menos 3. Menos 3 sobre raiz de 10. Então, o vetor vai estar mais ou menos aqui, né? Aqui, esse aqui é meu x'. Observe que meu vetor, ele está aquele mesmo erro que a gente cometeu na aula de semana passada, onde que está a parte positiva do eixo, onde é que está a parte negativa. Observe, meu vetor, ele está apontando para cá, ó. Tá vendo? Você pegou a coordenada x aqui, y aqui, tá vendo? Então, meu vetor V1, ele está apontando para cá, tá vendo? Então, se ele está apontando para cá, essa parte aqui é a parte do x' positivo, e essa parte aqui para trás é a parte do x' negativo. Aqui é a origem, né? O 0, 0, né? A origem do eixo. Então, ele está apontando para cá, tá vendo? Essa parte aqui é o x' positivo, e não negativo, né? Agora, para fazer o outro é 3, né? 1, 2, 3 raiz de 10. É esse aqui, né? 3 raiz de 10. E depois 1 positivo, né? O y. 1 sobre raiz de 10. Então, ele está apontando para cá, ó. Então, o vetor está apontando para cá. Então, quando você faz o eixo, ele fica desse jeito. Aí, o que acontece? O meu vetor, ele está apontando para cá, tá vendo? O meu V2. Então, essa aqui é a parte positiva do y', né? O x' para cá, o y' para cá. O vetor está apontando para cá. Aí, o que acontece? Esse é o x' e y'. Só que aqui eu vou fazer uma outra mudança de variável para ficar melhor o entendimento. Eu vou chamar o y' menos 1, eu vou chamar de y2', e o x' aqui eu vou chamar de x2', né? Porque aqui não, o x' ele não está deslocado, tá vendo? Nesse caso aqui ele está deslocado. Aí o que acontece? Quando eu faço, por exemplo, o y duas linhas igual a 0, quando eu faço o y duas linhas igual a 0, eu estou querendo, na verdade, desenhar quem? Desenhar o eixo x duas linhas. Mas o y duas linhas ser 0 é se somente se o y' valer quanto, né? Ou seja, isso aqui vai ser 0, se somente se o y' for 1 positivo. Então, onde é que você marca o y' como sendo 1 positivo? Digamos que seja aqui, né? O 1 positivo do y'. Essa parte daqui, ó, é a parte positiva do y', e essa parte aqui é a parte negativa, né? Essa aqui é a parte negativa do x, e essa aqui é a parte positiva do y. Então, se o y' for 1, eu vou ter o eixo x duas linhas. Então, o eixo x duas linhas vem para cá, ó.
Então, esse camarada aqui é o x duas linhas agora. É o x duas linhas. E o contrário, né? Ou seja, para fazer o x duas linhas, esse outro caso aqui, né? Fazer o x duas linhas igual a zero significava desenhar o y duas linhas, né? Mas o x duas linhas é igual a zero somente se o x' é zero. Então, o x' é igual a zero, então vai coincidir exatamente em cima, né? Ou seja, eu vou ficar com o eixo verde em cima do vermelho aqui, né? Ou seja, o meu y duas linhas, ele coincidiu com y'. Então, essa aqui, ó, é a origem do novo sistema de coordenadas, x duas linhas, y duas linhas. Então, como é que ficou minha parábola? Minha parábola ficou y duas linhas ao quadrado, né? Ou seja, isso aqui é y duas linhas ao quadrado, menos 4x duas linhas, mais 8 igual a... mais 80, ó, mais 8 igual a zero. Tá, como é que você vai desenhar essa parábola aqui, ó? Você pode, por exemplo, isolar esse y duas linhas, né? Então, y duas linhas, vamos deixar aqui mais 8, igual a 4x duas linhas. Você pode dividir todo mundo por 4, então vai ficar quem? Vai ficar, quando você divide todo mundo por 4 aqui, vai ficar y duas linhas ao quadrado sobre 4 mais 2, né? Igual a x duas linhas. Então, essa parábola aqui, ó, o que acontece? O coeficiente que está multiplicando o y duas linhas aqui é positivo, né? Então, a concavidade é voltada, entre aspas, para cima, né? Quando é positivo. E aí você vai perguntar algumas coisas aqui. Por exemplo, se o y' for zero, o y duas linhas for zero, quanto que vai valer o x duas linhas? Concorda que o x duas linhas tem que valer 2? Sim? Né? Porque se essa parte aqui, ó, se essa parte aqui zera, tá vendo o que que sobra? Sobra o x duas linhas igual a 2. Onde é que está o x duas linhas igual a 2? Essa parte aqui é a parte positiva do x duas linhas, tá vendo? Essa parte aqui é a parte positiva dele e essa aqui é a parte negativa dele. Então, onde é que está o 2 dele? O 2, suponha que aqui é 1, suponha que o 2 dele esteja aqui, ó. Então, x duas linhas igual a 2. Lembrando que essa parábola aqui, ela está aberta no eixo do x, né? Ou seja, ela está aberta no eixo do x. Agora, ó, para vocês verem, se o x duas linhas for zero, tem solução? Existe algum valor de y de forma que isso aqui é verdade? Ó? É possível? Tem solução em R isso aqui? Tem não, pois tem? Todo mundo concorda que não existe o y, ou seja, ele não corta o eixo do y duas linhas, né? Porque não tem nenhum valor de y duas linhas real aqui de forma que isso aqui zera, né? Porque esse número aqui ao quadrado é positivo, dividido por 4 é positivo. Mesmo se o y duas linhas for zero, 2 é diferente de zero, né? Ou seja, não tem como isso aqui dar menos 2, né? Porque o único jeito de isso aqui zerar é se essa coisa toda aqui valesse menos 2. Ficou claro, gente? Que não existe solução? De forma que isso aqui zera? Ficou claro para todo mundo? Então, o que acontece? Como a parábola ela tem concavidade voltada para cima, então a parábola ela vai fazer mais ou menos isso aqui, ó. Tranquilo? Aqui o ponto vértice dela aqui, né? O x-vértice dela é 2, né? Quando o y for zero, né? Quando o y duas linhas for zero, o x duas linhas vale 2. Ela está aberta desse jeito para cá, né? Ou seja, ela não corta o eixo do y duas linhas. Ficou claro, Vail? Sim, ficou claro. Beleza. Vamos checar lá no GeoGebra para a gente ver? Lembra na aula passada que a gente errou uma conta, né? Colocou o eixo invertido e o desenho ficou meio ruim. Vamos ver se a gente fez tudo certo dessa vez, né? Tudo indica que isso aqui vai estar no quê? Vai estar no quarto quadrante, tá vendo? Do XY original. Vamos lá. Então, eu tenho que multiplicar 9
9x², 9x² mais y² mais 6xy, que mais? Era menos 10 raiz de 10, é isso? Que multiplica x. O outro era mais ou era menos? Mais. Tô com medo de sair daqui quando voltar o negócio. Ó, menos 10 raiz de 10, mais 10 raiz de 10. Mais 10 raiz de 10y, mais 90, igual a 0. Ó, ficou tão ruim o desenho nosso não, né? Ela realmente está localizada no quarto quadrante, tá vendo? A parábola. Olha o desenho nosso, como é que ficou. Tudo bem que essa aqui invadiu o eixo do y um pouco aqui, né? Por causa das proporções aqui da 1 sobre raiz de 10 é um número muito pequeno, né? Do jeito que eu marquei aqui, ficou parecendo que é grande, né? Mas 1 sobre raiz de 10 é um número muito pequeno. Possivelmente esse eixo está bem mais perto do vermelho aqui, né? E essa parábola está mais perto aqui do, igual o GeoGebra mostrou, né? Está mais perto aqui do eixo do y, né? Tranquilo, gente? Mais alguma dúvida? Mais alguma dúvida? Valdomiro. Oi. Valdomiro. Oi. Tá me Até ouvindo, que não? dessa. Agora eu tô. Até que dessa parte das cônicas tá mais tranquilo. Podia voltar um pouco lá na seção 4.3, 4.3. e ver uma questão de ângulos. Tem a 4.3.12 para dar vou dar uma revisada. Tá, peraí, deixa eu pegar ela aqui. 4.3.2. Quatro ponto 3.12. Isso. Vou recortar ela aqui. Determinar os planos que contêm a reta. Observe que essa reta aqui, ó, essa reta aqui é a interseção de dois planos, né? Imagina que você tem um plano assim. Digamos, esse aqui seria um π1. Então, π1 já está usando ali, né? Vamos chamar esse aqui de π2 e esse aqui de π3. Então, imagina que você tem esse plano aqui e você tem esse outro plano aqui. Esse aqui é o π2, esse aqui é um π3. Então, a reta interseção seria essa aqui, né? Essa R que estão dando aqui, ó, é a interseção de dois planos, π1 e π2. Então, o vetor diretor... Ah, tá. Vamos ver. Eu já estou adiantando aqui, eu tinha lido mentalmente o enunciado aqui, já estou resolvendo o problema sem nem ler o problema todo. Determine os planos que contêm essa reta. Então, dois planos, né? Na verdade, os planos, né? Os planos que contêm a reta. Determine os planos que contêm a reta. Então, vai ter dois planos que contêm essa reta. E forma com o plano. Ah, tá. Então, na verdade, ele está querendo você tem esse plano π1 aqui.
E aí, ele quer um plano que contém, imagine que essa reta, deixa eu desenhar aqui, imagine que você tem outro plano aqui, ó. Esse plano em vermelho, ele contém a reta R, tá vendo? Ele não é nem um plano π3 e nem um π2, né? Esse plano em vermelho é outro plano, né? Ele contém a reta R e ele forma um ângulo com esse ângulo π1 de 60 graus. Então, na verdade, eu não sei quem é esse plano. Mas esse plano vermelho é o próprio π1, não é não? Porque π1 é um plano, então esse vermelho já é o π1. Tem outro plano ainda, né? Esses dois planos aqui, deixa eu ver se eu consigo desenhar o outro aqui em verde. Ó, o π1 seria esse aqui, ó, digamos. Vamos tentar desenhar o π1 aqui, ó. O π1 seria esse verde. E o π1 com esse vermelho faz um ângulo de 60 graus. Tá vendo? Tem um vermelho. O vermelho contém a reta. Ó, o vermelho é esse aqui. Ele contém a reta. Ó, determine os planos que contém a reta R e forma, tá vendo essa reta R aqui? Ele faz parte do vermelho, tá vendo? E esse verde aqui, ó, é o π1 que ele deu. E aí faz um ângulo de 60 graus, o vermelho e o verde. Foi o que eu entendi do problema. Você entendeu diferente? Não, até que não, porque você está fazendo análise com dois planos, né? Porque ele cita que são três. Aí agora eu fiquei na dúvida Esse também. plano π2 e π3 aqui, ó, eu acho que eles só foram dados para poder pegar a equação dessa reta, a interseção dos dois. Esses dois pretos aqui, tá vendo? Que eu desenhei em preto. Esse aqui em pé, chamei de π2, né? Na verdade, ele continua lá para baixo, né? Eu fiz ele só até aqui e peguei esse outro aqui meio que deitado. Esse π1 e π2. Aí, o que acontece? A interseção deles dá a reta R. Aí, dessa reta R, eu tenho que determinar esse plano em vermelho e esse plano em vermelho que faz 60 graus com esse plano π1 verde. Foi o que eu entendi do problema, né? Ficou meio confuso o enunciado dele mesmo. Determina os planos, né? Os planos. É porque, na verdade, o plano em vermelho, na verdade, essa reta R, ela está em todos eles, né? Ele está tanto no π1, que é a interseção dos pretos, né? Que é esses dois aqui. A reta R está a interseção dos dois pretos. Aí o que acontece? Eu tenho esses dois pretos. Eu tenho um vetor normal aqui para o π3, eu tenho um vetor normal para o π2. Então, quando você faz o produto vetorial desses dois vetores normais, ou seja, você tem um vetor normal 1, menos 2 e 2 aqui, ó, do π2, chama ele aqui de N2, né? O normal do plano 2. E você tem outro vetor aqui, ó, 3, menos 5 e 7, que é o normal do N3, né? Que é o do π3. Quando você faz N2 cartesiano N3, ele vai estar apontando para onde? Ele vai estar apontando exatamente, ó, o N2 cartesiano N3, ele vai estar exatamente apontando na direção do vetor diretor da reta que eu estou querendo. Né? Esse aqui é o vetor diretor da reta, né? Chamado de V. VR, né? O vetor diretor de R, dessa reta R. Mas aí o que acontece? Eu tenho o vetor diretor dessa reta R. O que acontece? Tá meio confuso ainda, viu? Determine os planos que contêm a reta R. Porque o que acontece? O π1 e o π2, o π3, não, o π2 e o π3, ele já contém a reta R. Então, por que ele está pedindo os planos, né? Se ele já deu aqui a reta R como sendo a interseção deles dois, né? Porque o ângulo, ó, e formam com o plano π1 um ângulo de 60. Então, a gente sabe que calcular o ângulo entre dois planos, você calcula, na verdade, o ângulo entre o... então, o cosseno de 60 aqui é o ângulo entre os vetores normais desse plano, né?
Ou seja, vai ser o vetor normal do plano π1 vezes quem? Esse vermelho aqui, vamos chamar ele de π4, né? Ou seja, vezes o N4 dividido pela norma de N1 vezes a norma de N4. Eu tenho quem que é o N1? Tem, né? Porque o normal do N1 aqui é 1, 0 e 1, concorda? Porque são as coordenadas que acompanham o x, y, z do plano π1, né? Então, eu tenho N1. Então, aqui, na verdade, dá para me descobrir quem que é. Se eu não sei quem que é esse N4, digamos, esse N4 aqui é um vetor desse jeito aqui, né? Eu não sei quem que é o normal do plano π4. Mas eu sei que o cosseno de 60 é meio. Eu sei que 1, 0, 1. Aqui está em módulo, né? Para poder pegar a parte positiva, né? Vezes A, B, C, dividido por raiz de 2, né? Que é a norma desse, vezes raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado. Tá vendo que aqui eu fiquei com um sistema. Quando você faz o produto interno aqui em cima, vai dar o quê? Meio é igual 1 vezes A vai dar A, 0 vezes B vai dar 0, e depois eu dar C aqui em cima, né? Isso aqui dividido por raiz de 2. Pode multiplicar o raiz de 2 aqui, né? Cruzado. Esse aqui vezes esse aqui, né? E aqui ficou o quê? Ficou A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado. Ficou com muita variável para pouca equação, né? De forma com plano π1. Determine os planos que contêm a reta. Tá vendo? Essa informação aqui a gente já utilizou, né? Forma um ângulo de 60 graus. O que a gente conseguiu com essa informação foi isso aqui, né? Eu não sei quem que é o N4, que seria o vetor normal desse plano vermelho, né? O que tem a ver o fato dessa reta R? Acho que o X da questão vai estar aqui, né? O que tem a ver a reta R pertencer a todos eles ao mesmo tempo? Tiago, essa acho que vai demorar um pouquinho para a gente pensar nela, viu? Não parece tão trivial, não. Eu acho que esse desenho que eu fiz... Se alguém tiver outra dúvida, então depois a gente volta nela, para não perder tanto tempo. E se a gente não conseguir fazer na aula de hoje, aí eu vou dar uma olhada com mais calma, e depois depois que eu descobrir, eu faço um vídeo e posto para vocês também. É porque eu acho que esse desenho que eu fiz aqui, acho que vai influenciar muito, esse desenho vai influenciar muito no que a gente vai pensar agora, né? Induze, né? Induz alguma coisa. Mas eu acho que, pelo que eu entendi aqui, determinar os planos que contém a reta. Então, quem que é os planos que contém essa reta? Seria o plano verde e o plano vermelho. E eles fazem um ângulo de 60 graus entre eles. E um dos dois já é o P1, né? Certeza. Então. Exatamente, é o π1. O verde é o π1. O verde é o π1. Agora, o vermelho, como é que eu determino o vermelho? Que é esse N4, que eu não estou sabendo quem que é o vetor normal dele, tá vendo? Porque se eu soubesse quem que era o vetor normal, aí eu conseguia... uma das respostas, um dos planos é o π1, né? Agora, o π4, esse vermelho aqui, ó, que eu não estou conseguindo... Ele faz 60 graus com o verde, né? Que é o π1. E ele contém a reta, né? Ele contém a reta, que é a interseção desses outros dois.
essa reta aqui eu consigo encontrar quem é o vetor diretor dela. O vetor diretor dela é esse aqui, ó. Essa reta está aqui, ele tem um vetor diretor. Será que outra equação para a gente poder trabalhar, será que se eu pegar, por exemplo, o vetor normal aqui do vermelho, que seria o N4, talvez seja isso, ele faz 90 graus com esse, tá vendo? Ele faz 90 E aí 90 graus dá zero. 90 graus dá exatamente. Zero. Aí eu, por exemplo, eu não sei, deixa eu calcular quem que é N1, N2 aqui, ó. N1, que é o vetor diretor da reta. N1 cartesiano N2. Como é que fica? Fica I e JK. Os vetores 1, menos 2 e 2. 3, menos 5 e 7. Então, quando você faz essa conta aqui, ó, a primeira coordenada aqui, ó, você tira essa, vai ficar 2 vezes 7, 14 negativo, menos 14, né? Esse vezes esse. Menos com menos aqui, ó, voltando aqui, ó, dá mais 10. Então, isso aqui na direção I, menos da fórmula. Na direção J, tira a coluna do meio, vai ficar 1 vezes 7 dá 7. Menos 3 vezes 2 dá 6. E por último, na direção K, vai dar o quê? Tira a última coluna aqui, vai ficar 1 vezes menos 5 vai dar menos 5, e depois menos da fórmula com esse menos aqui deu mais, né? Então, mais 6. Então, quem que é o vetor N1 cartesiano N2? Deu menos 4 na direção I, né? Menos 14 mais 10. Aí aqui, ó, 7 menos 6 deu 1 positivo. Com esse menos da fórmula, vai dar menos 1 na direção J, e aqui vai dar 1 positivo na direção K. Então, esse aqui é o vetor diretor da reta. Então, quando você pega o vetor diretor da reta e faz o produto interno com esse ABC, que eu não sei quem é, que é o vetor normal do plano, vermelho, o resultado tem que dar 0. Então, menos 4, menos 1 e 1, com A, B, C, tem que dar 0. Então, a gente chega que menos 4A, menos B, mais C, tem que dar 0. Então, eu tenho essa equação aqui para ajudar, né? Eu tenho essa equação e tem essa outra aqui, ó. Tem essas duas, né? Então, o que a gente pode pensar agora? Vamos elevar ao quadrado, vamos tentar sumir com essa raiz aqui, né? Então, vai ficar raiz de 2 que multiplica raiz de A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado, multiplicando cruzado aqui, né? É igual a 2 que multiplica A mais C. Então, quando você eleva ao quadrado aqui dos dois lados, vai ficar 2 que multiplica A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado é igual a... Ó, aqui vai ficar 2 ao quadrado, vai dar 4, que multiplica o quadrado do primeiro mais... Nossa, tem um termo misto aqui, ó. 2AC mais C ao quadrado. Então, aqui ficou, juntando, esse 2A ao quadrado com esse 4, vai ficar 2A ao quadrado desse lado de cá, lado direito, né? Porque esse aqui vem para cá negativo. Esse 2C aqui, ó, vai para o outro lado, lá vai ficar mais 2C ao quadrado, né? Porque tem 4C ao quadrado. Esse 2B vai vir para o outro lado lá negativo, né? Porque não tem nada para juntar. E aqui vai ficar ainda mais um 8AC. Tudo isso tem que dar 0. Tá. Aqui dá para dividir todo mundo por 2, né? Vai ficar A ao quadrado mais C ao quadrado menos B ao quadrado mais 4AC igual a 0. E aqui eu fico com menos 4 menos B mais C igual a 0. Né? Juntando essa equação aqui com essa. O que dá para a gente poder pensar aqui? Dá para a gente isolar o A em função de B e C. Mas aí eu vou ficar com uma equação com duas variáveis ainda.
nós temos que encontrar outra equação ainda, né? Como é que a gente vai utilizar esse N1 aqui, né? Que é o normal desse plano π1, que é o plano verde. Qual que é a relação que eu tenho desse π1 com a reta? O plano verde com a reta. Eu acho que aqui não chega em nada, não. Pois chega. Para saber quem que é A, B e C. Porque o máximo que a gente pode fazer aqui é... Se eu elevar Esse ao... AC aí tá esse termisto aqui, né? Esse vetor diretor da reta, nem para zerar nenhuma coordenada, né? Para poder economizar alguma coisa aqui, né? A gente fez a conta certa, né? Porque os vetores diretores aqui é 1, menos 2 e 2. 3, menos 5 e 7. Menos 5, ou menos 5, né? Na verdade aqui, né? Tirou a primeira coluna e a primeira linha, ficou menos 14, mais 10. Menos 4. Sinal de menos da fórmula. 7, 1 vezes 7, menos 3 vezes 2, dá 6. Não zerou também. E por último, ficou 1 vezes menos 5 e mais 6, né? Menos da fórmula com esse menos aqui, mais 6. Então o vetor é esse mesmo. Produto interno com ABC, que eu não sei quem é. Querem falar outra para a gente ganhar tempo? Depois a gente pensa mais nessa. Acho que não vai sair, não. Né? 4.3.12. Na solução que o Reginaldo deu, ele foi por esse caminho ou vocês não chegaram a olhar? Na solução, ele usa uma norma ao quadrado também. A norma ao quadrado? A solução está em que página? 560. 4.3.12. Ele pegou os vetores diretores dos planos, que é o N2 e N3, fez o produto vetorial deles, né? Menos 4, menos 1 e 1, que a gente fez, né? Eu não sei quem que é o N. Eu sei quem que é o N1, que é aquele plano π1, né? E aí, tá vendo? Tem 3 equações. Qual foi a outra equação que a gente não... norma ao quadrado igual a 2? 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado dá 2. Mas esse N aqui é esse aqui, né? Porque isso aqui acho que... O N que vai dar 2, a norma ao quadrado é o N do N1, né? Porque 1 ao quadrado mais 0 ao quadrado mais 1 ao quadrado dá 2. Então, mas aqui do jeito que ele está pegando aqui, tá vendo a segunda equação? A segunda equação aqui, ele está supondo que a norma é 2, tá vendo? Sim, ele usou N, ele não usou N1. Usou N, mas vamos pensar aqui por que pode ser. Calma aí. Mas pode ser um erro de notação também dele, não dá para saber, né? Porque ele é supor Não, o valor assim do nada. Porque aqui acho que não faz diferença, sinceramente. O tamanho do vetor normal, ele não faz diferença, né, para o plano. Então, ele está supondo que é igual a 2, ele poderia colocar qualquer outro número no lugar desse 2 aqui. Ele colocou 2, possivelmente porque esse 2 vai ajudar em alguma simplificação de conta, entendeu? Porque esse poderia valor... ser... Esse valor aqui, tá vendo que ele supôs que ele é genérico. Eu não sei quem é ele. ABC.
o tamanho do vetor normal do plano, ele não interfere, entendeu? O tamanho dele, a Então, norma. então, Valdomiro, é como assim, se tivesse vários planos que fazem 60 graus com o vetor, com o outro plano, e aí tanto faz ser qualquer um deles, aí ele supôs o mais fácil, é isso? Na verdade, esse aqui é o tamanho da... Ó, esse aqui, ó, o que é esse? É esse tamanho desse vetor aqui, ó. Tá vendo? Daqui até aqui, ele supôs que esse vetor aqui tem tamanho 2, a norma dele, né? Ele poderia pegar tamanho 3, tanto faz, né? Ele poderia pegar tamanho 5. O tamanho do vetor normal, do plano, a norma dele, desde que ele não seja nulo, pode ser 1, 2, 3, 1,5, o tamanho dele não vai interferir. O que interfere é o quê? É a posição das coordenadas, é o valor do ABC que interfere na posição do vetor. O tamanho dele vai estar apontando na mesma direção, que é o importante, né? O sentido pode ser até o contrário, né? Por exemplo, você tem um plano. O vetor normal ele pode estar apontando para cima ou para baixo. O tamanho dele também não importa, para cima ou para baixo também não importa. O que importa é os valores das coordenadas ABC, de forma que ele vai fazer, por exemplo, nesse caso aqui, ó, quando você pega esse vetor aqui, N, com o N1, que é o plano π1, usando essa fórmula aqui, ó, ele tem que dar 60 graus, que é esse camarada aqui, ó, 60 graus, π sobre 3. Essa primeira equação aqui, ó. Essa primeira equação aqui é exatamente essa aqui que a gente fez, ó. Tá vendo? Quando a gente fez essa conta aqui, ó, a gente chegou nessa mesma coisa, só que a diferença é que eu esqueci, eu coloquei o módulo aqui, né? E daqui para cá eu abandonei o módulo. Aqui fica um módulo de A mais C, né? Mas é exatamente essa conta aqui, ó, da primeira equação dele, tá vendo? Aí o que acontece? Essa segunda aqui realmente está supondo que a norma desse N vale 2, então, tá vendo? Ao quadrado vale 2, e aqui é outra coisa que a gente percebeu também, né? Ó, o produto interno entre o N e o V é 90 graus, foi exatamente isso aqui que a gente percebeu, tá vendo? Esse vetor diretor aqui, que ele está chamando de V lá, a gente chamou de VR, quando você faz o produto interno dele com o ABC, que é exatamente o que a gente fez aqui, calculou o V, né, que é mesmo dele, fez o produto interno e encontrou essa equação aqui, ó, tá vendo? Produto interno igual a zero. É a terceira equação dele aqui, ó. O que está faltando para a gente resolver o problema? Essa segunda equação aqui, ó, porque a gente tinha só 2 equações com 3 incógnitas. Então, aqui ele tem 3 equações com 3 incógnitas. Aí agora o restante aqui é só malabarismo, viu? Pelo que eu vi aqui, o restante é malabarismo, porque você tem um sistema aqui com 3 equações e 3 incógnitas. E aí você vai tentar resolver, ó, da primeira equação usando a segunda, segue que, por exemplo, se você tem A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado, né? Você tem isso aqui, ó. Se isso aqui é 2, então vai ficar o quê? Módulo de A mais C, dividido por raiz quadrada de essa coisa que está aqui de dentro da raiz, vale 2, né? Então, isso aqui é igual a meio, né? Então, quando você faz essa conta, é isso mesmo, né? Não, a raiz quadrada, A mais C igual a 1. Olha, tem um erro aqui, não tem, não? É raiz de 2, mas é raiz de 2 mesmo, porque se deu 2, aí tá dentro da raiz. A raiz de 2. Então, mas aqui ele considerou como sendo... O que acontece? Ele considerou que a raiz quadrada de 2 é igual a 2, né? Não é não, né? Eu acho que aqui ele quis dizer que a norma de N, porque aqui ele está usando o fato de raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado ser igual a 2, tá vendo? Então, na verdade, a norma de N ao quadrado teria que ser 4, né? Aí, quando você extrai a raiz quadrada, né? Peraí, calma aí. Quando você extrai a raiz quadrada, para dar 2, né? Porque aqui não ficou parecendo, não, ó, pra você ver. Quando você pega aqui, ó, essa primeira equação,
ele está comparando o numerador com o numerador, tá vendo? E o denominador com o denominador. Então, a raiz quadrada que vale 2, tá vendo? A raiz quadrada que vale 2. Então, aqui talvez não precisaria desse quadrado, né? Só a norma de n, que seria a raiz quadrada, já resolveria, porque aqui, tá vendo? Ele está colocando aqui como sendo 2 e aqui como sendo 2, né? Aí dá para cancelar esse 2 com esse, né? Aí ele isolou o C em função do A. O C é, ou seja, A mais C é igual a mais ou menos 1. Ou então, o C é igual a mais ou menos 1 menos A, que passou para o outro lado, né? Aí na terceira equação ele vem, isola esse B, né? Ou seja, o B foi para o outro lado. Aí ficou o quê? Menos 4A mais C. Aí vai ficar B igual menos 4A mais ou menos, né? 1 menos A. Então, aqui vai ficar o quê? Vai ficar esse aqui junta com esse, né? Vai ficar menos 5A mais ou menos 1. Valdomiro, Oi. eu percebi uma coisa, porque na verdade a norma do vetor é raiz do A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado, né? Sim. Só que ele coloca o quadrado para cortar com a raiz, né? Não? E ficar só o 2. Por isso que ele usa o quadrado, né? Não? É. Uhum. A norma de n é a raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado, né? A norma de n é isso, né? Por definição. Você concorda que aqui já é a norma de n? Já está a norma de n, né? Então, a norma de n que deveria ser 2, né? Mas aí, como ele quer facilitar a conta para ficar A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado, igual a 2, ele usa o quadrado na norma para tirar a raiz da norma, né? E ficar só o A ao quadrado, B ao quadrado. Porque isso aí é a norma ao quadrado, né? Isso. Então, a norma ao quadrado seria A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado, né? que é o que está no outro lado da segunda equação. Que está isso. E se isso aqui for 2, o que está me incomodando é essa raiz, porque aqui tem uma raiz, tá vendo? Na primeira equação tem uma raiz, tá vendo? Porque se fosse substituir, ia ficar assim, ó. Não era? Porque o que está dentro da raiz que vale 2, não é? Isso aqui que é 2, ó. O que está dentro da raiz que vale 2. O que está dentro da raiz que vale 2, não é? A meu ver, ficaria desse jeito aqui, ó. Ou você não vê desse jeito? Porque o A ao quadrado... Sim, faz mais sentido se desconsiderar o quadrado mesmo. Deixa. Né? Porque, ó, pra você ver, aqui eu tenho uma raiz. A norma de n é isso aqui, raiz quadrada, tal, tal. E a norma de N1, tá, tem a norma de N1, rapaz. Tem uma norma de N1 aqui, ó. Essa norma de N1 aqui é raiz de 2. Na verdade, o que eu tenho aqui, ó, é raiz de 2 que multiplica raiz de A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado. Tá vendo? Esse denominador original aqui, ó, é isso aqui, ó. Concorda que é? Porque aí o raiz de 2 corta com o raiz de 2? Aí que acontece? Aí, exatamente. Aí ele pegou esse camarada aqui como sendo 2. Aí vai ficar o quê? Raiz de 2 vezes raiz de 2. Aí sim. Dá 2, né? É porque tem outra raiz de 2 aqui, ó. Desse N1. Agora faz sentido ser só o A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado ser o 2, né? Porque, na verdade, tem um raiz de 2 desse N1 aqui que eu não estava vendo, né? Pois é, o ruim das soluções é esse, que é tão resumido que até que você entende como é que ele resumiu aquilo, Mas já ajuda, né? Claro. Ajuda, mostrou o caminho, né? Mas a ideia nossa aqui estava boa, né? O único fato ruim é que a gente estava só com 2 equações, tá vendo? Se a gente tivesse alguém falar assim, ó, suponha que esse A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado vale 2, né? Ou seja, o tamanho desse N vale
né? O tamanho dele é raiz de 2, na verdade, né? O tamanho dele é raiz de 2. Então, ele ao quadrado, o n ao quadrado que vale 2, né? Se a gente tivesse mais essa outra equação aqui, a gente resolveria, né? Porque aí a gente tem 3 equações com 3 incógnitas. Por mais trabalho que dê, a gente conseguiria resolver. Aqui, no caso, foi substituição, né? Foi fazendo uma e substituindo a outra. E aí chegou nesse valor aqui, né? Para isolou A igual a 0, A igual a menos 4 nonos. E aí você tem duas possibilidades para esse N, tá vendo? Então, se tem duas possibilidades para o N, então você vai ter esse plano aqui, ou esse plano aqui, ó. Então, esses dois planos, por isso que ele falou o enunciado dele, né? O enunciado dele fala assim, né? Determine os planos que contêm a reta. Então, na verdade, tem esse camarada que faz 60, esse vermelho que faz 60 para esse lado aqui, e tem outro ainda, digamos aqui, ó, azul, que faz 60 para o outro lado ainda, ó, com verde. Tem um que faz 60 para cá, né? Que é o vermelho, e tem outro que faz 60 graus, que é o azul que eu desenhei para baixo lá, tá vendo? Então, por isso que é 2. Os planos, né? Esses dois planos, eles contêm a reta R1, ó, a reta R, e eles fazem 60 graus com o plano verde, que é o π1. Então, na verdade, é 2 mesmo. Mas fica meio confuso quando você lê, né? Tranquilo, gente? Eu vou pegar essa questão aqui e vou resolver ela depois com mais organicidade, né? Para ficar mais organizado, para ficar mais entendível, né? Passo a passo, para ver se ficou alguma dúvida, né? Aqui nessa aula. E para as pessoas também que não vieram, né? Se quiserem ver como é que é também, né? Tem mais alguma que vocês queiram discutir? Dessa sessão 4.3? 4.3.10. Deixa eu tentar apagar aqui. 4.3.10. Consigo. Aí, o tamanho da borracha. 4.3.10. Eu vou ter que precisar do livro lá. Tem que apagar a tela aqui, não vai... 4.3.10. .3.10. Encontre... Essa aqui a gente fez na sala de aula, não fez? Encontre o lugar geométrico dos pontos que têm a mesma distância de A e B. Este plano passa pelo ponto médio de AB, ele é perpendicular ao segmento AB. Fizemos na sala de aula, você não estava não, né, Vanildo? Vai. Tava não. Mas aqui acho que a gente consegue fazer com mais rapidez. Tiago tava, você lembra, né, Tiago? Essa aqui? Eu lembro da 4.3.9, que é parecida, que tinha assim, o ponto aqui distante. Aí a gente tinha tudo isso que é distante, ponto médio, mas eu não lembro da 4.3.10 exatamente, não. Então, ó, pra você ver, ó, encontre o lugar geométrico dos pontos que tem a mesma distância do ponto A e do ponto B. Imagina que você tem um ponto A aqui, você tem um ponto B aqui. Então, esse ponto A aqui é 1, menos 1 e 2. Esse ponto B é 4, Ah, 3. fez mesmo. Agora que eu lembrei. Então, Fez. na verdade, para ter a mesma pode... distância... É um plano, na verdade, né? Imagina que você tem um plano aqui, ó. Esse plano
esse plano, ele tem a mesma distância até aqui, né? O ponto do plano, até a distância é a mesma, né? Você pega um ponto do plano. Então, possivelmente o lugar geométrico vai ser esse plano π aqui, ó. Então, encontre... Aí tem um segmento AB, né? Esse aqui passa diretamente aqui pelo ponto aqui, ó. Esse aqui é o ponto médio, né? Do ponto AB. Esse ponto AB, o ponto médio dele, né? É o AB sobre 2. Na verdade, quem são as coordenadas? É B menos A sobre 2, ou meio, né? Que multiplica B menos A, que vai dar 4 menos 1. 4 menos 1 dá 3. 3 menos 1 dá 4. E 1 menos 2 dá menos 1. Então, esse aqui é o ponto médio, né? Esse ponto aqui, ó. Chama ele de M. M é o ponto médio. Então, é esse ponto aqui. Tá, então, eu não sei que pontos são esses, então eu vou colocar esses pontos aqui gerais, como sendo um ponto x, y, z. Então, o que acontece? Eles têm a mesma distância. Então, a distância desse ponto x, y, z até o ponto A, ele tem que ser igual à distância até o ponto B. Beleza? É equidistante, né? Ou seja, eu não sei quem é esse ponto, mas eu quero encontrar onde é que ele está localizado. É o lugar geométrico, né? Então, quando você faz isso aqui, ó, você faz a conta, x menos 1, a norma de x menos 1, y menos 1, e z menos 2. Isso aqui tem que ser igual a x menos 4, y menos 3, e por último, z menos 1. Então, isso aqui vai dar a raiz quadrada de x menos 1 ao quadrado, mais a norma, né? Y mais 1 ao quadrado, mais z menos 2 ao quadrado. Isso aqui é igual a raiz quadrada de x menos 4 ao quadrado, mais y menos 3 ao quadrado, mais z menos 1 ao quadrado. Então, dá para você levar ao quadrado aqui, dá para extrair as raízes fora, né? Vai ficar o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, mais quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, mais o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Isso aqui tem que ser igual ao quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, mais o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, mais o quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Então, dá para cortar esse com esse com esse com esse. Todo mundo vai embora, né? Vai ficar a equação de um plano, né? Ou seja, sobrou menos 2x, esse 8 passou para lá, mais 8x, então pegou esse, mais 2y, esse aqui passou para o outro lado, ficou mais 6y, esse aqui menos 4z, esse aqui passou para o outro lado, mais 2z, aqui eu tenho 1, 2, com mais 4, 6, e passou para o lado de cá, 16, 9 e 1, né, que foi para o outro lado, igual a 0. Então, aqui juntando, ficou 6x, mais 8y, menos 2z, aqui dá 25, 26, né? 26 negativo com 6 deu menos 20, igual a 0. Divide todo mundo por 2, vai dar 3x mais 4y menos z menos 10 igual a 0. Então, esse plano aqui, ó, esse plano aqui, ele tem a equação daquele plano, ele dista a mesma distância do ponto A e do ponto B. Então, o lugar geométrico dos pontos é aquele plano, né? Aí pergunta, este plano passa pelo ponto médio? Em outras palavras, será que esse ponto M, ele pertence ao plano? Igual o desenho que a gente fez aqui, ó. Ó, o ponto M é esse aqui, ó.
Então, se você pegar, por exemplo, aqui é 3 meios, 4 dividido por 2 dá 2, né? Meio vezes 4 dá 2, e aqui menos 1, né? Menos 1. Não, menos meio, né? Menos meio. Será que esse ponto pertence ao plano? Então, vamos lá, ó. Será que M pertence a π? 3 vezes 3 meios mais 4 vezes 2 menos meio dá quanto? Aqui dá 6 sobre 2, deu 3. 3 mais... Opa, aqui tem menos 10, né? Menos 10. 3 vezes 3 deu... Não, estou fazendo conta errada aqui. Calma aí. Menos 10. Isso aqui é igual. Ó, 3 vezes 3 deu 9. 9 meios mais 8 menos meio menos 10. Errei alguma conta, né? Errei alguma conta? Errei, né? Eu tô aqui ainda, viu? É porque tinha descarregado o tablet. Como é que é? Tô aqui ainda porque o tablet tinha descarregado, eu coloquei para carregar. Tá. A pergunta é, se eu não fiz nenhuma conta errada aqui, a equação do plano é essa aqui, e aí eu estou querendo saber se o ponto médio ele pertence, tá vendo? Esse plano passa pelo ponto médio. O ponto médio é você subtrair as coordenadas. Subtrair não, é somar, né, gente? Ponto médio você soma uma coordenada com a outra e divide por 2, não é subtrair, é somar. Então o erro tá aí, né? O ponto médio é soma e divide por 2. Então, ó, 4 mais 1, na verdade, dá 5. Ficou tudo ruim aqui, peraí. Vamos lá. Ó, 4 mais 1 deu 5. Depois, 3 mais menos 1 vai dar 2. E 1 mais 2 deu 3. Então, na verdade, o ponto médio é 5 meios, 1 e 3 meios. Agora, vamos substituir aqui para ver se ele está no plano, né? Então, vai dar 3 vezes 5 meios, mais 4 vezes 1, menos 3 meios, que é o Z, né? Menos 10. Se isso dá 0, é porque é verdade, né? Ele está no plano, né? Então, isso aqui vai dar 15 sobre 2, mais 4, menos 3 sobre 2, menos 10, que deu, ó, tirando o mínimo aqui, vamos chamar esse camarada aqui de 8 sobre 2, 8 sobre 2, né? Vai ficar 8, vamos chamar esse 10 aqui de 20 sobre 2, né? Então, aqui deu menos 23 e aqui deu mais 23, né? 23 menos 23 sobre 2. Então, realmente deu 0, tá vendo? Então, o ponto, esse plano aqui, ó, esse ponto M aqui, ó, ele faz parte do plano. Aí a pergunta é, ele é perpendicular ao segmento? O plano, ele é perpendicular ao segmento? Então, para você responder essa pergunta, você tem que ver o vetor normal do plano, né? O vetor normal do plano, ele aponta para cá, né? Ou para lá. Se esse vetor normal aqui, ele for paralelo ao segmento AB, então, o plano é perpendicular, né? Se esse camarada, o vetor normal aqui, se ele for paralelo ao segmento AB, então quem que é o normal do plano, né? O normal do plano aqui ó, normal é 3, 4 e menos 1. Aí, quando você faz o vetor AB, é o vetor B menos A, né? O vetor B menos A é o vetor dado por... tem paciência, estamos terminando aí. B menos A. 4 menos 1, tá vendo? A primeira coordenada menos a primeira coordenada. 4 menos 1, 3. Bateu, né? A segunda coordenada, 3 menos menos 1, deu 4. Bateu também. E depois, 1 menos 2. 1 menos 2 deu
menos 1. Então, B menos A deu exatamente o normal lá, tá vendo? Do plano. Então, com certeza, esse plano ele é perpendicular, né? Porque esse camarada é paralelo ao segmento AB. Ficou claro? Você perdeu um pedaço. Deu para entender. Deu para entender? Mais alguma, gente?